Glória a Jesus. Vamos lá, lição abençoada, número 12. Como controlar a língua. Difícil, né? Tiago usa umas expressões fortes, fala até que ela tem peçonha mortal, veneno de cobra. Só Jesus na cama. Tiago 3,6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Meu Deus. Em outra tradução diz que ela é incendiada pelo inferno. Cuidado com a língua. Verdade prática, quem ouve conselhos se torna sábio. Vamos ouvir mais e falar menos. Bem, Tiago 3, de 1 a 18, os irmãos vão ler com os alunos, com toda a igreja. Parabéns ao pastor Samuel, à equipe editorial. O povo tem seguido essa norma de ler o capítulo inteiro, ou parte dele, né, no domingo de manhã, dentro do cronograma, dentro do horário, para não ficar muito extensa a aula, mas tem lido. Isso é importantíssimo. As igrejas que eu fui, essa semana eu estive aqui numa igreja no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, e antes de passarem para mim, eles já leram o texto. Excelente. Aí já economiza a voz do palestrante, mas se alguém não leu no início, o professor, se ele vai dar a classe única, lê com a igreja toda o texto que está sendo sugerido. Os cuidados com a língua, dividido em 3 tópicos. O duro juízo para os mestres é o primeiro que nós vamos abordar. Deixa eu colocar aqui a lição para nós. Glória a Deus. Tiago 3,1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Amados, nós vivemos em um tempo onde muitos querem ser mestres e poucos querem pagar o preço para ser mestre. Além de ser duro e caro ser mestre, eu contei um testemunho na igreja que preguei essa semana, que na época do seminário, eu fiz Seminário Batista do Sul, e era muito caro. Em alguns meses do seminário, eu tive que escolher, ou eu pagava o seminário, ou eu fazia as compras. E eu optei por pagar o seminário. Eu não entendia por quê. Mas algo Deus estava trabalhando na minha vida para que eu trabalhasse na área do ensino, para que Ele aperfeiçoasse meu ministério lá na frente. Glória a Deus por isso, porque Ele vê na frente, né? E nós somos abençoados pelo Senhor. Mas muitos querem ser mestres porque acham que é uma honra e que vai receber aplausos. Mas Tiago está dizendo que é duro. É um peso. É um peso. Não é todo mundo que tem maturidade para aceitar um elogio. Mestre, tá? Porque realmente é muito duro. É bom estar aprendendo todos os dias. Eu confesso aos irmãos que eu sou o que mais aprendi com essa lição de Hebreus e Tiago. Cada dia que eu leio as 2 cartas, eu fico encantado com a sabedoria dos apóstolos, né? Tiago conversa com uma humildade tremenda. Tiago, servo de Jesus Cristo. Eu falei para os pastores aqui que mais humilde que Tiago, só Judas. Que Judas diz assim, ó: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Os apóstolos davam um show de humildade. A carteirada dos apóstolos era para ver quem era mais humilde do que o outro. Hoje é diferente, né? Hoje muitos querem se exaltar usando os títulos, mas os verdadeiros diziam servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Era Judas, irmão do Senhor, mas era um peso muito grande dizer que era irmão do Senhor e ele preferia ficar na humildade. Da mesma forma, é duro ser mestre.
Mas eu quero dizer para os irmãos, peguem isso, professores, pastores do ensino, ministros da palavra. Nós estamos vivendo o tempo de Daniel, capítulo 12. Naquele tempo, os que ensinam, os mestres, refulgirão como as estrelas do firmamento. Esse é o tempo do ministério do ensino. Esse é o tempo em que o mestre dos 5 dons ministeriais irá se destacar bastante. Porque nós passamos por um período da igreja em que as pessoas valorizaram demais pregações que emocionavam, que alegravam o corpo, a mente, até a alma, mas não fazia nem cócegas no espírito. Não havia ministração de Deus. Existem verdadeiros mestres. E esses que são verdadeiros mestres sabem aceitar uma palavra quando alguém o chama de mestre. Ele tem a humildade para entender que está falando apenas que é uma pessoa experiente em uma determinada área, mas não leva aquilo para o coração. Já aqueles que não são, é quem pecam, porque eles querem ser algo que não se prepararam para tal, nem têm o dom para tal. Quando Deus nos dá o dom de mestre, que é um dos dons ministeriais, ele nos capacita, nos leva a determinados lugares para que sejamos melhor preparados para exercer esse dom. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O segundo subtópico fala: a língua é como um fogo. Que versículo é esse, hein? A língua é fogo, um mundo de iniquidade. É o textuário que nós lemos, né? E no final é posta ela mesma em chamas do inferno. Fizemos referência aí a uma música do mundo que fala que sons e palavras são navalhas. Queridos professores, palavras matam. Palavras levam pessoas à depressão. Lembra de Elias? Um dos homens mais poderosos da Bíblia. O homem que disse: não choverá, senão segundo a minha palavra. 3 anos e meio não choveu. O homem que enfrentou 850 profetas de Baal e Azerá, somando os dois juntos, 850 profetas. Aí no outro dia a Jezabel manda um recado para ele: olha, vai acontecer contigo o que você fez com os profetas. Uma palavra. O peso da língua. O homem entrou em depressão. Literalmente, o texto de Elias mostra que ele estava depressivo, pediu para morrer. Aí o anjo deu água, deu comida e deu sono. Característica de quem estava deprimido mesmo. E aí ele caminha 40 dias e 40 noites com a comida do anjo. Mas uma palavra mata. Porém, para a glória de Deus, eu quero dizer a você também que uma palavra dá vida. Basta uma palavra e o meu criado ficará curado, disse aquele homem para Jesus. Então, da mesma forma que as palavras matam, as palavras também ressuscitam. Louvado seja o nome do Senhor. O subtópico número 3 tem uma referência muito especial. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar. Obrigado, Pai. Quero agradecer ao pastor Samuel, a equipe editorial, porque eu coloquei aqui, nesse subtópico 3, o versículo diz: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Eu coloquei a seguinte referência: Manuel Nery de Alencar, em memória, porteiro da Assembleia de Deus em Salvador, na Bahia, um homem honrado, pai de 9 filhos, sem muita instrução, com apenas o 2º ano primário, leu a Bíblia toda 3 vezes, de capa a capa. E ensinava para os seus filhos, dos quais eu sou o 6º. Ele ensinava o seguinte: a boca que maldiz, por que não bendiz? Me dá licença aqui que eu tenho que mostrar essa Bíblia. Glória. Tá aqui, ó. Essa é a Bíblia que eu herdei dele.
tradução de Nova York, de 1816. Coisa linda demais. Coisa linda demais. Aqui está escrito assim, ó, João nasceu no dia 22 de agosto de 1965. Se quiser me dar um presente agora em agosto, fazer 5.7. Mas eu fiz a referência aí e eu pensei, se a equipe editorial deixar, deixou, né? Se colar, colou. E colou. Então entrou aí uma honra à memória do meu pai. Uma sabedoria. Um homem simples, sem instrução, só tinha o 2º ano primário, mas era sábio nas escrituras sagradas. E ele sempre dizia para nós, a boca que maldiz, por que não bendiz? Né? Porque não aproveita a língua para abençoar, ao invés de amaldiçoar. Tópico número 2, vamos correr um pouquinho. A sabedoria que vem do alto. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder em suas obras. Tem pessoas que nem mestres são, mas gostam de se exaltar. E tem pessoas que têm a verdadeira sabedoria e permanecem humildes. Humildes. Essa semana eu ouvi um testemunho do nosso pastor Jean Max, que ele pregou numa igreja onde estava o mestre da Assembleia de Deus, que escreveu muitas lições da Assembleia de Deus, e Antônio Gilberto, e o pastor Jean ficou constrangido, porque ele estava ali, mas no final, ele com muita humildade, perguntou algo da pregação, e o pastor Jean disse, poxa, mas onde eu errei? Ele disse, não, você não errou não, é que eu aprendi hoje, essa parte eu nunca tinha visto por esse ângulo. Então, os mestres são aqueles que estão sempre disponíveis, dispostos a aprender. Enquanto isso, a sabedoria terrena, ela destaca que ela é de baixo, né? É da terra. Deixa eu ver aqui o outro tópico. Não vem do alto. Ela é animal, não é espiritual. E C, ela é demoníaca. É forte aqui, né? Ele usa 3 expressões. Terrena, animal e demoníaca, ou diabólica. É a sabedoria do homem, é a sabedoria que nós temos visto aí, infelizmente, né? A falsa ciência se levantando nesses últimos dias e tentando colocar coisas, implantar coisas para que nós aceitemos como se fosse isso verdadeira ciência, quando não é. Tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus, devemos ter muito cuidado. Mas a sabedoria que vem do alto, ela tem também as suas características, né? A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Que bom. O terceiro tópico, para nós encerrarmos, resistindo ao diabo. Tiago 4:1, ele diz, de onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiça, inveja, está tratando aí esse tópico 3, são coisas da carne, né? Amizade com o mundo, Deus é santo, não admite a união da luz com as trevas, e Tiago está tratando disso com a igreja. E como colocar o diabo para fugir? Tiago 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, dividimos aí em 2 tópicos, né? Sujeitar, esse termo indica submissão total, estar sob obediência. Muitos querem apenas escutar, mas não querem ouvir.
A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça. E esse ouvir está implícito aí a obediência. Resistir ao diabo, ou seja, além de se sujeitar a Deus, a resistência ao diabo faz com que ele fuja, com que ele bata em retirada. Temos o exemplo aí de Mateus 4:11. Jesus resistiu Satanás durante 40 dias. E depois vieram os anjos e o serviram. Quando nós vencemos a luta espiritual, os anjos vêm e nos servem. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. O Espírito levou Jesus ao deserto e o Espírito trouxe Jesus do deserto. Quem nos leva ao deserto é o Espírito, para nos provar, para tratar do nosso caráter, para nos forjar para aquilo que Deus planejou para nós. Então Jesus resistiu, e resistiu na palavra. Quando Jesus usou a palavra, ele veio com a palavra também. Jesus disse, está escrito. Aí ele lançou a Bíblia também. Lança-te daqui abaixo, que está escrito lá, né? Salmo 91. Dará ordem aos teus anjos a teu respeito, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Jesus disse, também está escrito. Ei, professor de EBD, mestre, ensinador, pastor, nós não temos que saber apenas que está escrito. Nós precisamos conhecer e saber que também está escrito. Tem uma seita aí, disfarçada de igreja, que tem um programa cujo título é Está Escrito. Quando eu fizer o meu, vai ser Também Está Escrito. Não é suficiente saber que está escrito, precisamos saber que também está escrito para não virarmos judaizantes. Como deve colocar o diabo para correr? Já lemos agora, se Deus quiser. Né? Isso aqui é importante, coisa que os antigos sempre falavam, herdaram da cultura judaico-cristã, que nós nunca devemos dizer, eu vou fazer isso aqui, mas é se Deus quiser. Louvado seja Deus. A verdade prática diz que nós devemos buscar a sabedoria que vem lá do alto, resistir ao diabo, sempre submeter a Deus os nossos projetos, dizendo, se Deus quiser, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, até a próxima aula, a lição número 13, se Deus quiser. Esses aqui são os meus contatos. Se você quiser mandar uma pergunta, fique à vontade. E não esqueça que temos a live todo dia às 17 horas, para nós lermos também a Bíblia toda. A Bíblia toda, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. É importante para quem dá aula. Deus tem me dado essa honra de poder ler a Bíblia toda online. E vou deixar essa coisa gravada aí para os meus filhos e netos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Belém do Pará, estamos em missão, Melgaço, convenção, 111 anos da Assembleia de Deus. Creio eu que a lição número 13 é a última, eu grave lá de Belém, em algum lugar, para os irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.